Olá, sejam bem-vindos à live JR desta sexta-feira, hoje para falar da invasão na Ucrânia, mais do que invasão, uma guerra sem precedentes na Europa do século XXI, na Ucrânia e também comandada pela Rússia. Os últimos acontecimentos dão conta de que a capital Kiev foi cercada. A Rússia já pede rendição do governo da Ucrânia. O presidente Volodymyr Zelensky diz que ele é o primeiro alvo, o alvo número 1 desta investida russa. E, em segundo lugar, estaria a família dele. E milhares de moradores da Ucrânia tentam deixar o país, inclusive nossos enviados especiais, o Leandro Stoliar e o Luiz Felipe Silveira. Eles tentam, neste momento, chegar à Polônia, a Varsóvia. Bom, a gente tem vários convidados aqui, entre eles a Cleisla, né, nossa repórter especial do Jornal da Record. Oi, Cleisla. Olá, Camila. Olá, professores. Temos dois convidados também, o Felipe Loureiro, que é professor de Relações Internacionais da USP, coordenador do Observatório da Democracia no Mundo. Bem-vindo, professor. Olá, Camila. Olá a todos e todas. É um prazer estar com vocês. Prazer é todo nosso de receber você e também o Hugo Garbi, que é economista e professor de Economia do Mackenzie. Bem-vindo, obrigada pela participação. Olá, Camila, Cleila, uma boa tarde a todos, um prazer estar aqui com vocês novamente. Só lembrando que a live JR é transmitida em todas as plataformas digitais da Record TV, do portal R7, do Jornal da Record, e você pode mandar a sua pergunta com a sua dúvida. A gente vai tentar entender os próximos passos dessa crise sem precedentes na Europa e também o que está acontecendo na realidade. Bom, vamos começar aqui com a pergunta. Essa foi uma ação muito rápida, né? Eu estava acompanhando os desdobramentos entre a noite de ontem e hoje, às 3 da tarde, as tropas russas chegaram a Kiev, fecharam o cerco. Inclusive, há relatos do nosso repórter Leandro Stoliar que a partir de amanhã não vai mais ter água, não vai mais ter luz, a energia elétrica será cortada. Quer dizer, não dá para achar gasolina. Os refugiados, né, as pessoas que tentam fugir do país, eles não têm muitos meios de locomoção ali. A única maneira agora de deixar e tentar deixar o país é de trem. Eles mesmo embarcaram agora num vagão, numa viagem que pode durar entre 8 e 16 horas. Então é tudo muito incerto neste momento. A Rússia, ela deixou bem claro que o objetivo dela é derrubar o presidente Volodymyr Zelensky. Pode falar, Felipe, pode começar com você. Então, na realidade, a gente está falando, né, Camila, de uma, como você bem comentou, de uma guerra, né, de uma mobilização militar e de um conflito que a gente não via na Europa desde o final da Segunda Guerra Mundial. É uma coisa muito significativa. Nem durante a Guerra Fria, quando a União Soviética, por exemplo, interveio em países da antiga cortina de ferro, né, que faziam parte do Pacto de Varsóvia, quando a União Soviética interveio na Hungria em 1956, ou interveio na Tchecoslováquia em 1968, nem nesses casos a gente teve uma operação que incluiu ataque no ar, pelo mar e pela terra, né? Ou seja, a Rússia invadiu a Ucrânia em 3 partes diferentes do território. Ela veio pelo sul, pela Península da Crimeia, que ela, na verdade, conquistou já em 2014 da própria Ucrânia, né? Ela veio pelo leste, das regiões onde os separatistas estão concentrados. Ela veio também pelo noroeste, onde faz fronteira com a própria Rússia. E, por fim, veio da Bielorrússia, onde estava fazendo exercícios militares com a Bielorrússia, que, por sua vez, na verdade, se mostraram não um exercício, mas apenas uma possibilidade para as tropas russas se concentrarem ali e poderem atacar. Por isso que esse cenário que você descreveu, né, de um país que muito rapidamente está sendo ocupado,
em parte, está relacionado a uma mobilização e a um ataque sem precedentes, pelo menos nas últimas décadas. A gente não imagina nada nem próximo a isso acontecendo no continente europeu. Então, eu não tenho dúvidas que a gente está falando de uma nova era que se abre com essa invasão, uma nova era que se abre, né? E, obviamente, as preocupações, né? Você mencionou refugiados, a gente tem, enfim, estudos e cálculos que falam em números absurdos se esse conflito de fato continuar, como ele aconteceu a partir, né, de um dia, 2 dias atrás, 5 milhões de refugiados. A Ucrânia é um país de 44 milhões de pessoas, ela tem 1/3 da população da Rússia. É muita gente, é um país grande, é um país muito grande, né? Então, as consequências humanitárias, se esse conflito não acabar, podem ser muito significativas, porque mesmo a Ucrânia tendo melhorado muito as suas forças armadas desde 2014, ainda é militarmente muito inferior à Rússia. Não tem como a Ucrânia, sem ajuda internacional, vencer os russos. Então, eu temo muito pelas consequências humanitárias desse conflito. Felipe, a gente observando essa sensação daqui, a gente tem a ideia de que nem a Ucrânia, nem Estados Unidos, o mundo não esperava por isso. Uma reação tão rápida, né, de alguma forma eficiente, mas catastrófica também. Como é que a gente pode explicar esse fenômeno? Isso já vinha sendo preparado há muitos anos? A gente tinha indícios disso, porque a sensação é que o mundo foi pego de surpresa. Olha, Cleis, essa é uma pergunta muito importante que você faz, porque, infelizmente, né, quando a Rússia apresenta a sua versão da história, a gente vê muita desinformação, vê muita propaganda, vê muita fake news envolvida. Então, vou dar um exemplo, né, que é a questão do comentário, que é o que inclusive tomou a mídia russa recentemente, né, de que a Ucrânia estaria cometendo um genocídio contra minorias russas das províncias do Donbass, né? Não há nenhuma evidência, absolutamente nenhuma evidência, de que minorias russas no Donbass estejam sendo exterminadas, né, pelo governo ucraniano. Absolutamente nenhuma evidência, né? Então, esse tipo de afirmação torna muito difícil a gente conseguir separar o joio do trigo. Mas o que eu vou argumentar aqui é que algumas coisas que o Putin falava, né, e eu digo que é difícil porque tem que separar aquilo que claramente não é verdade, mas aquilo que faz parte das intenções dele. Algumas das coisas que ele vinha falando, ele de fato implementou. Então, essa crise começou no final do ano passado, quando a Rússia começou a mobilizar uma grande quantidade de tropas em torno da Ucrânia, disse que não tinha nenhum interesse, nenhuma intenção em invadir, né? Estava fazendo exercícios militares, então claramente mentiu ao longo todos esses meses. Mas tem algumas questões que são importantes para a gente entender a razão por trás dessa invasão, que e aí entra no meu ponto. Ele apresentou no final de dezembro, na verdade, início de dezembro, meados do mês, final do ano passado, 2 rascunhos de tratado para serem assinados pela OTAN. E aqui são demandas fundamentais da Rússia. A primeira proposta era de que a Ucrânia deveria, por meio de um tratado juridicamente vinculante, não entrar na OTAN, na Aliança Militar dos Estados Unidos, criada durante a Guerra Fria lá em 1949 para conter a União Soviética e que depois, com o fim da Guerra Fria, continuou existindo. Essa era a primeira demanda. E a segunda demanda os países da OTAN, da Europa Oriental, Polônia, Bulgária, Hungria, República Tcheca, né, as repúblicas bálticas, Letônia, Lituânia, Estônia, que eram países da influência da União Soviética durante a Guerra Fria, ou até, no caso dos países bálticos, eram membros da União Soviética, a OTAN deveria retirar equipamentos e retirar tropas desses países. Eram essas as 2 grandes demandas do Putin. E a gente imaginava, né, que ele estava, né, muitos imaginavam, eu particularmente temia pelo pior, né, vinha apresentando hipóteses de que eu temia pelo pior da maneira como o Putin se manifestava, né? Mas muitos imaginavam que era apenas um blefe, que ele estava forçando, né, tropas para, na verdade, obter essas digamos, conquistas da OTAN e do Ocidente. Quando os Estados Unidos fecharam a porta para negociar esses 2 itens, até aceitavam negociar outras questões, como, por exemplo, discutir posicionamento de tropas, né, permitir vistoria e inspeção, né, de locais de controle e comando, de quartéis, etc., de equipamentos militares de ambos os lados. Então, os Estados Unidos abriram a possibilidade para algum tipo de negociação em alguns temas. Para a Rússia, isso foi absolutamente insuficiente.
E, a meu ver, é essa a grande questão que está por trás dessa invasão, de reincorporar a Ucrânia como uma área de influência russa, mas eu não diria só isso, mas de iniciar um processo de reestruturação da arquitetura de segurança europeia. A gente vai falar mais quais são os próximos passos, caso ele consiga tirar o presidente da Ucrânia atual, que não é a favor da Rússia, talvez para colocar um presidente pró-Rússia no lugar. Aí quais seriam os próximos passos nesse sentido, né? A gente pode ver aí uma queda de poder nas próximas horas, do jeito que tudo está indo muito rápido. Mas antes eu queria falar sobre as sanções apresentadas hoje pela União Europeia, Hugo. Na verdade, a terceira rodada de sanções e, inclusive, com o congelamento de bens do Putin e do ministro de Relações Exteriores russo, que é o Lavrov, que é um homem muito importante e tem um peso gigantesco, nacionalista também, e está há anos à frente ali do poder russo. Então, eu queria saber a sua avaliação se essas sanções farão algum efeito nesse momento, com essa situação atual que a gente vê a capital de Kiev já tomada pelas tropas russas. Olha, o Felipe até muito bem comentou, a Rússia tem planejado esse ataque há muito tempo, né? E as sanções econômicas por parte dos Estados Unidos e as sanções econômicas da União Europeia, elas definitivamente não pegam de surpresa em nenhum ponto a economia russa ou os principais players, né, dessa investida russa contra a Ucrânia. Então, o que é importante salientar? São medidas pro forma para dizer para a população, né, para a população mundial que eles condenam e que os países condenam e querem fazer alguma coisa contra essa investida russa contra a Ucrânia, mas de forma prática não tem efeito nenhum. É natural que o presidente Putin já esperava o congelamento dos bens, e eu não tenho dúvida que os bens deles não têm uma parcela significativa de forma pública, muito menos os outros agentes econômicos importantes da Rússia. Esses agentes... A gente está com um problema de comunicação com o Hugo, a gente vai tentar retomar esse contato, enquanto isso a gente continua com o Felipe. Então, Felipe, nessa linha que a gente estava dizendo, quais são os próximos passos? O que a gente vai ver daqui para frente, então, ainda hoje, em relação a essa ocupação em Kiev e esse pedido de rendição do presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky? Olha, Camila, a situação é muito fluida, né? Como eu disse, a desigualdade de forças de ambos os lados ela é muito significativa, mas, por outro lado, a gente percebe uma resiliência muito grande da população ucraniana, né? E, em muitos casos, interesse de contribuir para a resistência. Apesar do ponto de vista de equipamento e infraestrutura militar, a situação é muito distinta, né? A Rússia, por exemplo, controla poder aéreo. Quem controla poder aéreo num conflito torna-se muito superior ao seu adversário e torna muito difícil, né, que o adversário consiga efetivamente fazer um ataque bem sucedido. É esmagador, então, eu diria, né, Felipe? Esmagador até. Exatamente. Então, o que a gente tem é uma desigualdade de forças muito grande, porém, a gente percebe que muitos ucranianos, né, cidadãos comuns, civis, estão se colocando como voluntários, estão se apresentando como voluntários. E algumas falas de autoridades ucranianas também estão inflando esse tipo de forma de atuar, né? Por exemplo, o Ministério da Defesa, né, que seria o vice do Ministério da Defesa ali da Ucrânia, basicamente incitou a população civil de Kiev a preparar coquetéis Molotov, né, para receber as tropas russas. Então, isso, a meu ver, né, e quem sou eu para dizer, né, não sou ucraniano de maneira alguma, mas me parece muito complicado, né? Ou seja, você colocar a população civil numa situação muito difícil frente a tropas, né, bem equipadas e com condições e capacidade mortífera muito significativa, né? Então, o objetivo de curto prazo do Putin, como você bem colocou, é mudar o governo ucraniano. Esse é o objetivo de curto prazo, né? Inclusive, ele usa a expressão desnazificação da Ucrânia, o que é um absurdo, o que é um completo absurdo, né?
Ou seja, dizer que o governo ucraniano é um governo nazista, né, não faz o menor sentido. Uma coisa é você dizer que tem grupos de extrema-direita neonazistas na Ucrânia. Isso tem. Infelizmente, não tem apenas na Ucrânia. Tá? Esses grupos neonazistas tiveram um papel, né, na revolução que retirou o presidente pró-Rússia Yanukovych em 2014. Eles tiveram um papel na resistência contra os separatistas russos na região de Donbass, mas eles são uma minoria da sociedade ucraniana. Isso fica evidente nas eleições do país, né? Então, quando o Putin fala que ele quer desnazificar a Ucrânia, e continua falando isso, ele está querendo dizer o quê? Esse governo é absolutamente legítimo, tem que todo esse governo cair, e, evidentemente, o que ele quer colocar é um governo pró-Rússia. Fundamentalmente, Camila, é transformar a Ucrânia numa Bielorrússia. Deixa eu me explicar. Não é para incorporar a Ucrânia à Rússia, né? Não é incorporar a Ucrânia formalmente à Rússia, até porque isso significaria manter uma tropa de ocupação no país, não seria nada simples, mas tentar construir um governo que seja minimamente legítimo, o que não vai ser fácil, não vai ser nada fácil, mas que seja pró-Rússia, né? Então, o que o Lukashenko na Bielorrússia faz, né, é um país formalmente independente, mas no limite, né, é um país que está bastante subordinado às ordens e aos ditames de Moscou, vide o fato de ter permitido tropas russas usarem o seu território para invadir a Ucrânia. Então esse é o objetivo dele. E a forma como ele fala do governo ucraniano, colocando o governo Zelensky como neonazista, é uma irresponsabilidade, né, e não faz jus mínima à verdade, né, dos fatos. Bom, o Hugo está de volta. Hugo, restabeleceu a comunicação agora com a gente. Você vai concluir o que você estava dizendo. Só queria fazer 2 comentários a respeito do que o Felipe disse. Primeiro, ensinar a população a fazer coquetéis Molotov. Isso já indica uma fragilidade enorme do ponto de vista de defesa, né? Por parte dos ucranianos. Outra coisa, impedir que os homens saiam do país. Para ter gente para lutar, né? Então, é absurda mesmo a diferença de poderio militar entre Rússia e Ucrânia, o que faz com que a Rússia consiga impor essas determinações que ela deseja nesse momento, né, Cleisla? É isso mesmo, Camila. E eu acho que para a gente entender questões tão complexas, né, Hugo, a gente precisa falar de coisas muito básicas. Eu queria que você me explicasse, com toda a sua expertise, né, na economia internacional, inclusive, por que essa região do mundo ela é tão importante, ela é tão disputada, também pelos Estados Unidos, tão mais pela Rússia. Ela é um celeiro, né, um lugar de petróleo, trigo. Explica para a gente o que tem na Ucrânia que é tão disputado assim. Olha, Cleila, a Ucrânia ela é um celeiro, né, importante da Europa e do mundo, né, em commodities. Então, ela é um grande fornecedor de petróleo e gás da Europa e do mundo. E a gente pode elencar pelo menos 4, 5 commodities importantes. Né? A Ucrânia é o 4º maior fornecedor, né, exportador de trigo do mundo, girassol. A Rússia, né, também é um dos maiores fornecedores, exportadores de fertilizantes do mundo. Então, somada essa importância estratégica, né, em termos de geopolítica que a Ucrânia tem, hoje ela é economicamente um polo de exportação de commodity fundamental para a Europa e para o mundo, né? Então, quando o Putin invade a Ucrânia, ele não tem só um interesse, uma narrativa de construir novamente uma antiga Rússia, né? aquela ideologia, aquela filosofia, mas é muito mais também um embate econômico, né? Interesse econômico de deixar uma Rússia mais forte, uma Rússia que, é importante salientar, nos últimos 10 anos vem sofrendo muito em termos econômicos, né? O rublo, a moeda da Rússia, é uma das mais desvalorizadas, depreciadas no mundo nos últimos anos, né? A economia russa vem patinando nos últimos anos, sofrendo com inflação, né? Sofrendo com uma taxa de juros mais alta que o normal. Então, é uma investida também muito importante em termos econômicos para a Rússia
agregar um parceiro, né, um player tão importante em termos de exportação de commodities para o mundo todo. É isso. Hugo, eu só queria te fazer mais uma pergunta. Ontem a gente estava numa corretora independente, uma das maiores do Brasil, e a gente pôde acompanhar muito de perto o nervosismo do mercado internacional. As bolsas asiática, europeia, americana, e dispararam, caíram. Então, o que a gente que não entende tanto assim do mercado financeiro é que tudo mudou muito rápido, mas no fim do dia já apresentava uma normalidade. Isso é normal? Isso é normal. Isso é normal porque uma frase que comumente a gente fala, né, no mercado financeiro, o mercado é covarde. Né? Então, ele não gosta de incertezas. Então, quando você tem uma notícia, olha, a Rússia invadiu a Ucrânia, né? Então, isso assusta os mercados, né? Isso assusta os investidores. E como funciona esse movimento de queda nas bolsas? Né? É uma migração de ativo. Então, os investidores eles estão migrando da bolsa de valores, que é um ativo de risco, para ativos teoricamente mais seguros. Quais são esses ativos mais seguros? Ele vende ali as suas posições em bolsa de valores, vai comprar ouro, vai comprar dólar, né, que é considerada a moeda mais segura do mundo, vai comprar commodities, né, que ele eventualmente consiga conservar o seu valor. Então, existe essa migração muito rápida. Né? Conforme as notícias vão avançando e as pessoas, os investidores, os mercados, eles vão entendendo, né, qual é a dimensão dessa invasão, se realmente qual é a projeção dessa guerra, né? Isso também é importante, a variável tempo também é importante. Uma coisa é a Rússia invadir a Ucrânia e ficar uma semana e firmar um acordo. Uma coisa é a Rússia ficar 3 meses, 6 meses, até o final do ano, numa guerra contra a Ucrânia e ainda sinalizar que ela pretende anexar outros estados, né? Então, no meio do caminho, teve também ali algumas notícias sobre a China, que sobrevoou Taiwan. Então, essa enxurrada de notícias negativas faz com que os mercados se encolham e migrem para ativos mais seguros. E isso vai acontecer, né, e é normal, ao longo da semana, enquanto a Rússia estiver ali ocupando a Ucrânia, uma notícia um pouco mais contundente, um ataque ou uma notícia, enfim, que não agrade os mercados, essa oscilação ainda vai acontecer, é natural. Nesses momentos, né, o que se sugere geralmente é não fazer nada. Então, realmente analisar qual é a situação e esperar, porque o movimento de notícias ele é muito intenso. Né? É bem intenso mesmo, né? As notícias chegam a qualquer momento. Vamos abrir então aqui a participação dos nossos espectadores que nos acompanham pelas plataformas digitais da Record TV. Temos já que eu vou pegar o gancho do Hugo, tá? Você citou a China inclusive que assinou um tratado de amizade, digamos assim, com a Rússia recentemente. Ela não se colocou contrária à atitude da Rússia de invadir a Ucrânia. E aí tem 2 perguntas aqui. O Hélio Antônio Vitoriano, do Facebook da Record TV, ele pergunta: a China vai apoiar a Rússia no conflito? E aí, falando ainda de Rússia, será que a ação da Rússia na Ucrânia abre margem para a China tentar ocupar Taiwan? São 2 pontos aqui. Essa foi a Daniele Nalesso, no Instagram do Jornal da Record. Quem quiser responder. Bom, são 2 perguntas importantíssimas e difíceis. Eu vou tentar resumir, né, mais ou menos um pouco a minha perspectiva sobre ambas. A posição da China antes da Rússia invadir, ela era, na verdade, uma posição ambígua, né? O Putin e o Xi Jinping, eles assinaram aquela declaração dizendo que estão numa aliança sem limites, né, na abertura das Olimpíadas de Inverno de Pequim, mas o ministro das Relações Exteriores da China, na conferência de segurança que aconteceu em Munique, né, no final de semana passada,
ele fez uma manifestação que deixou muitas pessoas, né, com a expectativa de que a China poderia ajudar a brecar a Rússia, né? Ele basicamente fez uma fala em defesa à integridade territorial e à soberania de todos os estados, que é uma posição histórica da China, né, de não interferência em outros estados e defesa, né, da questão da integridade territorial dos mesmos. Mas nessa fala, diferentemente do que vinha acontecendo antes, ele mencionou especificamente a Ucrânia. Ele falou especificamente que isso valia também para a Ucrânia na visão da China, né? Então havia essa expectativa. Mas quando houve a invasão, e é importante lembrar, a Rússia fez a invasão no momento em que o Conselho de Segurança da ONU estava reunido numa sessão emergencial, o que é gravíssimo. No momento da reunião, o Putin faz o discurso e acontece a invasão. Nesse momento, o embaixador chinês na ONU já faz um discurso sem atacar a Rússia, né? E vem sendo, desde então, a China vem tendo uma posição de falar de defesa da integridade territorial e de levar em consideração os interesses legítimos de segurança da Rússia, mas não coloca a Rússia como uma invasora, né? Não chama efetivamente a Rússia de invasora. O que me parece é que a China está tentando impedir a escalada dessa guerra que já é catastrófica, né? O Xi Jinping e o Putin aparentemente conversaram hoje e o Xi Jinping pressionou o Putin para tentar abrir uma negociação com o governo ucraniano. E agora as notícias são me parecem muito contraditórias, porque inicialmente o Putin havia deixado a entender, né, que essa conversação iria acontecer, mas aparentemente isso vai se dar em termos muito fortes e praticamente inaceitáveis para o governo ucraniano. Seria muito bom, né, que eles conseguissem chegar num acordo para que a gente evitasse uma catástrofe humanitária. E isso, em parte, aparentemente, está relacionado à pressão que a China vem fazendo no Putin, né? Esse é o primeiro elemento. O segundo elemento sobre Taiwan. Toda vez em que você tem um desrespeito à integridade territorial, né, de um Estado dentro do sistema internacional, países revisionistas ou que consideram que territórios que são seus não estão sob seu comando, se sentem ou podem se sentir incentivados a fazer a mesma coisa. Esse é o grande perigo do momento que a gente está vivendo. Então, Taiwan, que na verdade não é reconhecido por grande parte dos estados do sistema internacional, que a China tem uma política de ou reconhece a China ou reconhece Taiwan. Se reconhece Taiwan, não tem relações diplomáticas com a China, né? Então, grande parte do mundo não reconhece Taiwan. Mas existe um perigo aí que é importante que, né, os espectadores e as espectadoras levem em consideração, é que o governo Biden, desde o início, deixou claro que a Ucrânia, por não ser parte da OTAN, os Estados Unidos não mandariam tropas para a Ucrânia. No caso de Taiwan, os Estados Unidos têm uma política de décadas, chamada de ambiguidade estratégica. Ou seja, os Estados Unidos nunca disseram, com todas as letras, que se a China invadir Taiwan, eles não vão colocar tropas, né? Então, não há, por parte do caso de Taiwan, um compromisso norte-americano, como houve já antes da Rússia invadir, de que os Estados Unidos não colocariam tropas na Ucrânia. Então, uma invasão em Taiwan poderia gerar uma instabilidade ainda maior, se é possível a gente imaginar isso nesse contexto, no sistema internacional. Felipe, diante desse cenário incerto, na sua opinião, essa situação ela caminha para um acordo diplomático, levando em conta o que foi divulgado hoje, né? Até um presidente chamando o outro de mentiroso, é uma maneira estranha de começar um acordo. Você acredita mais na possibilidade de um acordo diplomático ou no início de uma possível grande guerra? Essa seria a pergunta do Neto. Só para te falar, olha, tem aqui o nosso telespectador, o Neto, Instagram do Portal R7, ele fala, pode ser o começo de uma nova guerra mundial? É a pergunta que o mundo se faz, né, Camila? Pois é. É uma pergunta muito relevante. Eu não acredito que exista uma probabilidade alta disto se disseminar para um conflito mundial. Não acredito. O que não quer dizer que seja improvável. Eu acho que é pouco provável ou até pouquíssimo provável. Deixe-me explicar, né? Eu acho que há uma preocupação por parte da OTAN e dos Estados Unidos em não, né, fazer com que esse conflito que está acontecendo na Ucrânia, ele caia em territórios da OTAN, né? Tanto é que os Estados Unidos se comprometeram a não mandar tropas norte-americanas para ajudar os ucranianos. Porque se mandassem tropas norte-americanas, aí você poderia ter um conflito direto entre Rússia e Estados Unidos no território ucraniano, com consequências
imprevisíveis para a ordem internacional. Então, se a Rússia conseguir seu objetivo de curto prazo, que é mudar o governo ucraniano, retirar o Zelensky, colocar um governo pró-Rússia e minimamente estabilizar o país, o que eu não acho que vai ser fácil, mas aí é uma outra história, que haverá resistência a um governo pró-Rússia dentro da Ucrânia, a gente vai ter uma nova ordem internacional. Essa ordem pré-invasão da Rússia realmente vai se fechar, porque a ordem de segurança europeia não vai ser a mesma, né? O clima de insegurança dentro da Europa vai ficar alto, a OTAN vai ter que voltar a ser uma aliança militar fundamentalmente focada na Europa, como ela fora na Guerra Fria, isso vai ser ressuscitado, né? Mas a crise vai ser contida. Agora, qual que é o medo, né? O medo é que, em toda uma guerra, a gente pode até imaginar como uma guerra começa, mas é muito difícil a gente conseguir prever como uma guerra evolui e como ela termina. Por que eu digo isso? Quando você coloca dois barris de pólvoras muito próximos um do outro, né, se um explode, existe uma possibilidade de contaminação do outro também explodir. O que eu quero dizer? Né? A Ucrânia, ela compartilha fronteira com vários países da OTAN. Ela compartilha fronteira com a Polônia, ela compartilha fronteira com a Eslováquia, ela compartilha fronteira com a Hungria, ela compartilha fronteira com a Romênia, né? Ou seja, se acontece qualquer coisa na fronteira entre esses estados e há uma má interpretação sobre o que aconteceu, isso pode gerar uma escalada. Outro exemplo, a gente tem uma situação no mar, né, no Mar Negro, no Mar do Norte, que é muito tensa. Se há algum tipo, né, de engajamento naval errôneo de ambas as partes, que acabe levando a algum tipo de ataque indevido, né, que acabe pegando um navio civil de uma outra nacionalidade, isso pode gerar consequências imprevisíveis. Enfim, tem como a coisa sair do controle, mas aparentemente agora me parece que a coisa vai ficar restrita na Ucrânia, o que não é uma boa notícia em si, porque a gente está falando de uma potencial catástrofe humanitária, mas não me parece que vai desaguar num conflito mundial. Hugo, nesse momento a gente não sabe se esse conflito vai durar pouco ou muito. Quais são os efeitos, de uma maneira geral, para o mundo, de uma economia que já vem fragilizada por causa da pandemia? Então, os países estão com inflação alta, a população já não acha a gasolina muito fácil, a preço acessível, né? Então, os efeitos, a gente tem a questão do trigo que você mesmo disse, né? A Rússia aí como um dos maiores produtores do mundo de trigo, quer dizer, a gente pode ter aqui efeito sobre o nosso macarrão, sobre o nosso pãozinho francês. Agora, mundialmente, também falando sobre esses efeitos, se esse conflito durar pouco, o que acontece e se isso se estender? E aí, qual é o pior cenário que a gente pode imaginar? Olha, Camila, a pergunta é muito boa, porque o avanço da economia internacional, quanto mais é globalizada a economia, mais rápido os efeitos se espalham pelo mundo, né? Então, a gente até mencionou a queda das bolsas, né? Ontem, a bolsa russa caiu 40%. Né? Uhum. E o primeiro impacto a curto prazo como a Rússia e a Ucrânia eles são grandes produtores e exportadores de commodities, principalmente petróleo e gás, é o preço do barril do petróleo. Né? Então, ontem o preço do barril do petróleo fechou em recorde, né? Um preço recorde de $105 o barril. E isso tem um efeito importante no curto prazo, inclusive, colocando exemplo aqui do Brasil, no preço do combustível. Né? O Brasil, economicamente, ainda não é sustentável, né, em termos de produção de combustível. A gente exporta muito combustível do Oriente Médio, da Rússia, da Ucrânia, né? E isso tem um impacto, sim, no curto e médio prazo, inclusive no preço dos combustíveis e energia, inclusive. Né? Então, esse é um impacto importante não só no Brasil, mas na economia como um todo, economia global, já que esses dois países, Ucrânia e Rússia, são exportadores de petróleo e gás, principalmente para a Europa. Né? Um segundo ponto é a taxa de juros. No momento pós-pandemia, de incremento na taxa de juros no mundo todo. Né? Os americanos eles estão com uma taxa de juros de mais de 7% ao ano. Eles não viam uma taxa de juros tão alta desde 1929, desde a quebra da Bolsa de Nova York. Né? Eles
mal sabem hoje como adotar políticas monetárias restritivas, porque nunca viveram, né, de forma real o que é uma inflação. Uhum. Então, quando você tem o preço da energia, né, a gente mencionou o petróleo e gás incrementando nos principais países importadores desse commodity, você tem também um incremento da inflação, porque o petróleo, o combustível, a energia dentro da cesta de inflação, né? Estatisticamente, nós temos uma cesta de inflação nos países e ele sempre está em primeiro lugar da lista, ele sempre é o mais relevante, né? Então, subir o preço do combustível, sobe tudo, aumenta a inflação, né? Então, essa inflação e taxa de juros são dois pontos fundamentais que a gente tem de levar em consideração, né? Taxa de juros hoje no Brasil, nós já temos uma taxa de juros acima de 10%, taxa que a gente já não via há 3, 4 anos, né? Desde 2016, 2017. Taxa de juros americana e taxa de juros europeia também, que tem subido de forma significativa. Então, a gente mencionou aqui 3 grandes fatores que são os principais direcionadores da economia internacional. Commodity e energia, né, que são grandes, esses 2 países são grandes produtores, inflação, taxa de juros. Inflação tende a subir, taxa de juros tende a subir por conta dessa importância desses 2 países nesse monopólio europeu. Outro ponto importante, e aí já entra numa segunda característica de análise, é o incremento do preço dos alimentos, né? Então, se a gente mencionou aqui que petróleo, energia, gás, ele está no primeiro nível ali da cesta de inflação em termos estatísticos, o alimento vem em segundo lugar, né? Então, para completar a tempestade perfeita em termos econômicos, né, a Rússia ela é um grande exportador de fertilizantes, né? O Brasil também não é mencionando aqui o nosso caso, o Brasil, né? O Brasil também não é autossuficiente em fertilizantes. Muito pelo contrário, a gente importa muito, né? Da Rússia, Canadá, tem grande parte dos países europeus, inclusive Ucrânia também, né? Então, quando você tem uma restrição econômica nesses países e o incremento do preço dos fertilizantes, você tem o incremento dos custos de produção agrícola no país. Incrementando os custos de produção agrícola nos países, naturalmente você tem um incremento dos preços dos alimentos. Então, veja, a gente mencionou aqui uma escalada de inflação, uma escalada de taxa de juros, incremento também do preço dos alimentos e combustível. E é importante salientar que tudo vai depender do tempo, né, que essa guerra vai demorar, do tempo que essa tensão e como isso vai se direcionar nos próximos dias ou até nas próximas semanas. Quanto mais tempo isso leva, pior para a economia. O que está acontecendo no Brasil? A expectativa dos economistas, né, dos nossos colegas, e a expectativa em termos de PIB para esse final de ano era um PIB pequeno, mas ainda positivo. 2 dias de guerra, a gente já começa a revisar a estrutura do produto interno bruto brasileiro, né, para baixo. E a taxa de juros, que tinha um movimento, uma curva, né, um gráfico a partir de junho e julho decrescente, já se espera que a taxa de juros não vá cair a partir de junho e julho, ou pelo menos se mantenha, ou a gente ainda tenha um acréscimo no segundo semestre. Veja que a gente está falando de 2 dias. Pois é. De guerra, e a gente já tem uma revisão de todos os números para o país. Por quê? Porque o fluxo de capitais, né, quando a gente compara a guerra de a Segunda Guerra Mundial, ali, meados da década de 40 e 2022, economicamente nós temos um abismo, porque o fluxo de capitais hoje, 2022, o século 21, ele é instantâneo, né? Então a economia hoje ela funciona num ritmo só. Então, 2 dias, 3 dias faz muita diferença. Vamos acompanhar, mas a gente não pode considerar os efeitos importantes e nefastos que essa guerra traz, não só para a economia brasileira, mas para a economia mundial. Com certeza. Hoje ainda a gente tem uma reunião importante do Conselho de Segurança da ONU. O Brasil estará presente. A gente tem apenas
Um minutinho para comentar isso, Felipe. Se você puder resumir o que esperar dessa reunião que acontece logo mais às 5 da tarde. Olha, Camila, infelizmente a Rússia ela é um membro permanente do Conselho de Segurança, não só um membro permanente, mas ela ocupa a presidência rotativa do Conselho de Segurança, então ela tem poder de veto por ser um membro permanente. Então, nenhuma resolução, né, pode ser aprovada no Conselho de Segurança em razão disso. O que não significa que a reunião não seja importante. Eu acho que a reunião ela pode ser um momento para pressionar, né, porque há uma pressão de vários países e sociedade civil de várias regiões do mundo contra o que a Rússia realizou, do que se refere ao desrespeito ao direito internacional, e me parece que isso pode ter um efeito, né, no sentido catalisador para pressionar ainda mais Moscou a negociar junto com Kiev. E aí o central, além de observar, obviamente, como o Brasil vai se posicionar, né, mas é mais ainda importante como a China vai se posicionar nessa reunião do Conselho de Segurança, ver como que a China vai votar, se ela vai se abster ou se ela vai votar favorável. Não considero que ela votaria favorável, mas é algo que a gente precisa ver quando a reunião ocorrer. Tá certo, gente. Obrigada, viu, pela participação aqui. Cleisla Garcia, sempre presente na Live JR. Na verdade, quem é convidado hoje sou eu, Cleisla. Até a próxima. Obrigada, Camila. Obrigada, professores. E agradeço aos dois nossos convidados, o Felipe Loureiro, professor de Relações Internacionais da USP, e o Hugo Garbi, economista e professor de Economia do Mackenzie. Até uma próxima, gente. Nos falamos ainda para falar sobre essa crise entre Ucrânia e Rússia. Muito obrigada, gente. A Live JR chega ao fim. Até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau.